Oi, eu sou Vitória Reis, eu sou da PUC-Rio, eu sou aluna de iniciação científica. O título do meu projeto é Nova espécie gigante da família Unicida, Nélida, na costa do Brasil. O coautor é o Gabriel dos Santos, da UFRJ, a orientadora é a professora doutora Joana Zanol, do Laboratório de Biodiversidade de Anélida, Labiane, do Museu Nacional. Para começar a apresentação, eu vou falar um pouco sobre o filo Anélida. A Anélida é um filo monofilético e tem seus indivíduos distribuídos em ambientes marinhos, ambientes de água doce e ambientes terrestres. A maior parte dos anelídeos fazem parte de dois grupos, sedentária e errante. Os anelídeos poliquetas, eles são um dos grupos mais diversos de invertebrados marinhos. Então aqui eu trouxe algumas fotos para ilustrar toda essa diversidade. E essa diversidade ela pode estar atrelada aos diferentes hábitats que esses animais ocupam e aos diferentes hábitos e estratégias alimentares que eles adotam. Então aqui são mais algumas fotos para ilustrar essa diversidade. E falando sobre a Eunicida é uma família com 12 gêneros e 453 espécies e tem o maior número de espécies dentro de sua ordem. Uma característica marcante da família é a maxila reversível. Então, nessa foto, a gente consegue observar o animal saindo do substrato e a maxila reversível, essa estrutura que tem esses dentes pontiagudos. É mais comum encontrar a família em substratos duros e biogênicos. E alguns indivíduos dessa família, eles têm uma pequena importância econômica, porque algumas espécies são utilizadas como isca de pesca comercial e pesca recreativa. O gênero Eunice pertence à família Eunicida e é um gênero bem conhecido entre essa família, por conta da sua ampla distribuição e diversidade. Dentro de Eunice existem espécies que são consideradas gigantes. Então aqui a gente tem uma foto para exemplificar o tamanho que esses animais podem atingir. Eunice afroditose é uma espécie gigante e é a espécie tipo do gênero descrita para o Sri Lanka. Muitas espécies gigantes foram sinonimizadas a Eunice afroditose. Entre as espécies gigantes são válidas atualmente Eunice afroditose, Eunice macrobranquia, Eunice kimber, Eunice púrpura, Eunice rousseau, Eunice sebastiani e Eunice violacea maculata. Eunice sebastiani é uma espécie gigante da costa do Brasil que está presente no estado de São Paulo, em São Sebastião, mais precisamente na praia do Araçá. Aqui a gente tem uma foto da espécie onde, de novo, a gente consegue observar a característica marcante da família Eunicida, que é a maxila reversível, onde tem esses dentes pontiagudos. Recentemente foram registrados e coletados 2 espécimes de outra espécie gigante na praia de Aracruz, no Espírito Santo. Aqui são 2 fotos do momento da coleta e, de novo, a gente consegue perceber o tamanho que esses animais podem chegar. O local da coleta foi na praia de Aracruz, no Espírito Santo. Aqui a gente tem 2 fotos da espécie do Espírito Santo e o interessante de reparar nessas fotos é o substrato em que essa espécie está inserida, que é um substrato rochoso, bem diferente do substrato que a Eunice sebastiani, a espécie gigante da costa do Brasil, está inserida. A Eunice sebastiani está inserida em um substrato lamoso, então é uma diferença bem marcante entre essas 2 espécies. O objetivo do trabalho é identificar a espécie gigante do Espírito Santo. A metodologia. Os 2 espécimes foram fixados em formal 4% para análises morfológicas e parte de um desses espécimes foi fixado em etanol 100% para análises moleculares. As características morfológicas foram analisadas em microscópio óptico e os dados obtidos foram comparados com descrições de outras espécies semelhantes do gênero. Então, essa comparação foi feita através de uma planilha, onde tem os dados do espécime do Espírito Santo e as descrições de outras espécies são analisadas e os dados morfológicos dessas descrições são colocados nessa planilha e depois são comparados com os dados morfológicos da espécie do Espírito Santo, tendo assim os resultados. As espécies gigantes que estão sendo utilizadas na comparação são Eunice afroditose, Eunice rousseau e Eunice sebastiani. Os resultados. Com as análises feitas até o momento, foi observado que a Eunice do Espírito Santo difere de Eunice afroditose, Eunice rousseau e Eunice sebastiani em algumas características morfológicas. Aqui tem algumas dessas características, então eu tenho o começo das brânquias, que diferem entre as espécies. Então, na espécie do Espírito Santo, o começo das brânquias é no cetigero 9. Na Eunice sebastiani,
o começo das brancas já no cetígero 14 e na Eunice fragitosa no cetígero 6. O começo do gancho subvesicular também é diferente. Então, na Eunice do Espírito Santo, esse começo é no cetígero 58, na Eunice sebastiana é no cetígero 63 e na Eunice fragitosa é no cetígero 200. O gancho subvesicular da Eunice do Espírito Santo ele é unidentado, já os das demais espécies é bidentado. A maxila da Eunice do Espírito Santo apresenta dentes arredondados juntos. A Eunice sebastiana tem a maxila com dentes pontiagudos e separados. E a Eunice rousseau tem a maxila com dentes mais pontiagudos. As cerdas compostas falcígeras das espécies também se diferem. Da Eunice do Espírito Santo, ela é mais arredondada, tem um dente distal mais curvado em direção da base, o dente proximal mais curvado e a base maior. A Eunice sebastiana, a cerda dela é mais pontiaguda, tem um dente distal reto, o dente proximal reto e a base menor. E a Eunice rousseau tem um dente proximal e distal mais separados entre si. O círculo notopodial da Eunice do Espírito Santo ele não é inflado e o da Eunice sebastiana ele é inflado. Aqui a gente tem algumas fotos para ilustrar esses resultados. Então, as maxilas. A maxila da Eunice rousseau, ela tem os dentes mais pontiagudos e um pouquinho mais separados do que o da Eunice do Espírito Santo, que são bem arredondados e bem juntos. A maxila da Eunice sebastiana, que é essa daqui, ela apresenta os dentes bem pontiagudos e bem separados, então é bem diferente, né, da Eunice do Espírito Santo. As cerdas compostas falcígeras também são bem diferentes, então a cerda composta falcígera da Eunice rousseau, ela tem o dente distal e o dente proximal mais separados do que o da Eunice do Espírito Santo. A cerda composta falcígera da Eunice sebastiana ela é mais pontiaguda e tem o dente distal e o dente proximal bem diferentes da Eunice do Espírito Santo, que na Eunice do Espírito Santo eles são bem mais curvados do que na Eunice sebastiana, e a base das cerdas da Eunice do Espírito Santo é bem maior do que a base das cerdas da Eunice sebastiana. O círculo notopodial da Eunice sebastiana, a gente nota aqui que ele é inflado, e o da Eunice do Espírito Santo, ele não é inflado. Os próximos passos são comparar as características de Eunice do Espírito Santo com as características de espécies semelhantes. As próximas espécies a serem comparadas serão Eunice violaceo maculata e Eunice riojai. Logo depois é a análise dos dados moleculares. E muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o projeto. Eu gostaria de agradecer ao CNPq, à FAPERJ, ao Museu Nacional, a minha professora, orientadora, Joana Zanol, e a todas as minhas colegas de laboratório.